Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da execução da obrigação de entrega de coisa certa mediante processo autônomo de execução, aquele iniciado por título executivo extrajudicial. Como os senhores sabem, nós estamos aqui no módulo da tutela jurisdicional executiva. Terminamos recentemente a primeira parte, que versa sobre a teoria geral da execução, e iniciamos recentemente a segunda parte, que versa sobre os procedimentos executivos. Nós fizemos uma apresentação sobre esses procedimentos e estamos vendo o primeiro procedimento, que é o processo autônomo de execução, aquele iniciado por título executivo extrajudicial, para a satisfação da obrigação de entrega de coisa. Esse procedimento se divide em duas espécies, porque a coisa pode ser certa ou incerta, e nós estamos vendo o procedimento de execução da obrigação de entrega de coisa certa, que é regulamentado no Código de Processo Civil entre os artigos 806 e 810. Vai do artigo 806 ao artigo 810. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade tratando das hipóteses, das consequências quando o executado descumpre a entrega da coisa no prazo de 15 dias após o recebimento da citação. No vídeo anterior, nós tratamos dos atos iniciais do procedimento. Falamos da petição inicial, falamos do despacho inicial e a possibilidade de fixação de multa, tratamos da citação e vimos, inclusive, a hipótese de, uma vez recebida a citação, o executado cumprir a determinação e entregar a coisa. Nesse vídeo nós vamos tratar, portanto, das consequências decorrentes do inadimplemento por parte do executado. Bom, em primeiro lugar, incidirá a multa eventualmente fixada a teor do artigo 806, parágrafo 1º. Ele determina que, ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso. Nós comentamos que a periodicidade, se por dia, por semana, por mês, anual, se por hora, por minuto, aí é uma análise do juízo, nós falaremos melhor sobre isso num vídeo em separado, mas o juiz pode fixar multa no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito à alteração caso se revele insuficiente ou excessivo. Quer dizer, o juiz fixa, quando da análise dos requisitos da petição inicial, multa, que é uma medida coercitiva de execução indireta, e claro, ela não vai incidir caso seja entregue no prazo de 15 dias, caso não seja entregue no prazo de 15 dias, ela vai passar a incidir. Essa é a primeira consequência, então. A segunda consequência é uma medida subrogatória do Estado, que é a expedição de um mandado. Então, olha lá. Do mandado de citação constará a ordem para emissão na posse, mandado de emissão na posse, ou de busca e apreensão, mandado de busca e apreensão, a depender, respectivamente, se o bem, a coisa a ser entregue, for um bem imóvel ou móvel. Quer dizer, sendo o bem imóvel, será expedido mandado de emissão na posse do bem. Sendo o bem móvel, que não foi entregue, será expedido mandado de busca e apreensão. E o cumprimento desse mandado se dará de imediato, se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado. Quer dizer, a determinação para a expedição do mandado pelo cartório do juízo já é expedida desde o despacho preliminar. O despacho preliminar que determina a expedição do mandado de citação já contém implicitamente uma determinação para, em caso de descumprimento, sejam expedidos mandados, o mandado de busca e apreensão, o mandado de emissão na posse. Quer dizer, o processo de execução não precisa retornar concluso ao juiz para que ele, então, determine a providência de expedição do mandado. Com isso, a gente tem uma otimização e uma racionalização do serviço. Esse mandado
de busca e apreensão ou de emissão na posse, ele será cumprido pelo oficial de justiça e, naturalmente, caso se obtenha a coisa por essa medida subrogatória, a execução será obtida se a execução será extinta se a coisa for obtida, ok? Nós veremos em um tópico aqui em separado a hipótese de obtenção da coisa. Nós temos a previsão do artigo 808, que da coisa não ter sido entregue porque ela foi alienada, né? Vamos ver as consequências disso. Olha, 808. Alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la. Qual é a importância disso? Lembrem-se que pelo artigo 109 do CPC, que versa sobre a sucessão das partes, o artigo 109 prevê que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Vejam o que prevê o parágrafo 1º. O adquirente ou cessionário, o adquirente não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante, sem que consinta a parte contrária. O adquirente poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante. Nós temos uma disposição ainda mais específica, que é a configuração de tal ato como fraude à execução. E nós estudamos isso lá na parte geral aqui da execução, da tutela executiva, quando tratamos da responsabilidade patrimonial e as alienações fraudulentas. Artigo 792. A alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução, inciso 1º, quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou em pretensão rei persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público. Essa averbação no registro público, nós vimos lá, não é uma condição necessária para a configuração da fraude, mas é um ato que vai fazer com que se presuma a ciência por parte do terceiro. Tá? Nós podemos ter fraude à execução independentemente desse ato de averbação. Então nós estamos aqui na hipótese do inciso 1º, do 792, fraude à execução. E o 790 prevê, são sujeitos à execução os bens alienados ou gravados, no nosso caso é alienados, em fraude à execução. Então, ainda que se considere, em tese, que esse bem ele é do terceiro, porque houve alienação, ainda assim ele vai responder pela execução e ele terá que ser entregue, porque a sua alienação se deu em fraude à execução. Ok? Então, essa é uma hipótese da alienação da coisa no curso da execução. Uma outra hipótese, senhores, é a conversão em perdas e danos, conversão da obrigação de entregar coisa em uma obrigação de pagar quantia, como fins de indenização de perdas e danos. Nós veremos no próximo vídeo, em separado, maiores considerações sobre essa conversão em perdas e danos, que pode ocorrer quando for entregue coisa diversa da pactuada, porque nós vimos no vídeo anterior, e vamos até voltar a ver hoje, o exequente não é obrigado a receber coisa diversa da pactuada, sendo ele credor. Em casos de perecimento da coisa, está comprovado em juízo que a coisa realmente pereceu, não existe mais, ou quando simplesmente a coisa não é entregue e a qualquer momento o exequente desiste de receber a coisa depois de tanta tentativa e pede a conversão em perdas e danos. É uma possibilidade que nós veremos em separado no vídeo anterior. Sendo obtida a coisa, né, se por fim for obtida a coisa ou pelo mandado de busca e apreensão, mandado de emissão na posse, ou porque o executado, ainda que depois do prazo, se convenceu da conveniência de entregar, porque estava incidindo muita multa, o processo vai ser extinto. Como nós vimos, a execução ela tem natureza concreta
e ela tem como finalidade a satisfação da obrigação. Sendo a obrigação de entrega de coisa, sendo a coisa obtida, sendo a coisa entregue, acabou o processo de execução. 924, inciso 2º do CPC. Extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. Mas como nós vimos no vídeo anterior, será necessário a intimação do exequente, sendo ele o credor da obrigação. Por quê? De acordo com o artigo 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Okay? Então, sendo obtida a coisa, tem que consultar o autor, o exequente, para ver se é aquilo mesmo. Havendo aquiescência, realmente coloca-se fim em tese à execução. Não havendo, o processo prossegue por uma discussão incidente ali. O juiz vai ter que resolver se a coisa foi entregue corretamente ou não. Agora, ainda quando entrega a coisa, nós não podemos esquecer de duas considerações. A primeira delas são as verbas parcelares da sentença, né? Nós temos uma sentença de execução que, em tese, coloca fim à execução, mas ela fixa obrigações acessórias, obrigações financeiras ao executado, que consistem, ainda mais a essa altura do processo, no qual a entrega não se deu lá no início, no prazo de 15 dias. Nós estamos cogitando aqui da entrega ter ocorrido após o inadimplemento inicial. Então, nesse caso, vai incidir as custas judiciais e honorários advocatícios sucumbenciais. Se ele entrega a coisa e satisfaz essas obrigações pecuniárias, beleza, aí fim da execução realmente. Se ele entrega a coisa, mas não satisfaz esses efeitos financeiros da sentença, aí nós teremos a conversão dessa obrigação de entrega de coisa em uma execução de pagar quantia. Porque aí o advogado da parte vencedora vai querer receber os honorários daquela parte sucumbente. Essa é a primeira hipótese. E a segunda hipótese é quando houver multa incidente. Quer dizer, o camarada entregou a coisa, mas depois de ter descumprido o mandado, a citação inicialmente recebida. Ele entregou, mas entregou 6 meses depois. Tinha multa diária de R$1.000. 6 meses, 30 dias, tem que ver no calendário exatamente, né? Mas vamos facilitar aqui o cálculo. 6 meses, 30 dias, 180. 180 vezes R$1.000, 180 mil reais. Ele entregou a coisa, mas continua devendo 180 mil reais. Aí nós teríamos também a conversão, se ele não pagar a multa, da execução para entrega de coisa na execução de pagar quantia, que nós veremos no momento próprio adiante. Evidentemente, em todo caso, ele pode também oferecer os seus embargos à execução, que é a forma de defesa do executado na execução iniciada por título executivo extrajudicial, nos processos de execução. Tá aí, dos embargos à execução, artigo 914. Veja que o 915 prevê que o prazo dos embargos são de 15 dias. Nesse caso aqui, coincide, porque o prazo para a entrega da coisa, lá do mandato, também foi de 15 dias. Como nós vimos do 806 caput do CPC. Mas eu também falei com os senhores já que são várias execuções que variam de acordo com a obrigação, né? E os prazos são distintos. Então, na obrigação de fazer, na execução de fazer, o prazo não será de 15 dias, nem na execução de não fazer, nem na obrigação de pagar a quantia. Nesse caso aqui, é o único que calhou, por previsão normativa, de ser 15 dias nos dois casos. Agora, o cômputo desse prazo é distinto, né? Porque são 15 dias para entregar a coisa do recebimento da citação. E são 15 dias para oferecer os embargos da juntada do mandado aos autos. Então, o prazo são de 15 dias, mas a forma de contagem é distinta. O início de cada um deles não necessariamente é o mesmo. Então, tem que ter muita atenção com isso. E no mais das vezes, o prazo dos embargos à execução terminará depois, ainda que em 15 dias, do prazo para a entrega efetiva da coisa. De modo que é possível que você embargue, espere a resolução dos embargos, e aí se você perder, porque se você ganhar está tudo resolvido, você ganhou. Mas se você perder, você vai ter que entregar a coisa
e vai estar incidindo multa. É uma hipótese. Tem que ter atenção a isso. Isso deixa muito claro, isso reforça como é que a execução tem natureza concreta, diferente lá da cognição que tem natureza abstrata. Ok? Bom, então, senhores, era isso que eu queria falar com os senhores das hipóteses de inadimplemento da execução da obrigação de entrega de coisa certa. No próximo vídeo eu vou tratar com os senhores as hipóteses de modo geral de conversão da execução de entrega de coisa na execução de pagar quantia, ok? Falaremos melhor sobre isso. Então, senhores, é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.